Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon comentado aqui no canal O Caminho do Discipulado. Hoje vamos ter a leitura e comentário de 1º Nefe, capítulo 13, versículos 34 ao 42. Vamos tirar lições muito importantes e formas como podemos aplicar essas lições na nossa vida. Convido você a ouvir os outros episódios aqui no canal ou no Spotify, onde você estiver ouvindo agora ou vendo esse episódio. Temos vários outros episódios, estamos lançando episódios diariamente, onde você pode acompanhar a leitura e fazer também a sua leitura do Livro de Mórmon comentado. Tá? Então, estou muito animado por todas as pessoas que têm acompanhado os episódios aqui no canal, que têm compartilhado, que têm comentado, curtido, se inscrito no canal. Muito obrigado pelo seu apoio. Esse apoio ele é muito importante e motivador para continuar esse trabalho. Então, lembrando que essa semana, Dia das Mães, nós temos uma série especial que é Mães das Escrituras, onde nós vamos ter uma nova série aqui no canal, que é o nome Mães das Escrituras, com 13 episódios dessa série, tá? Todos durante essa semana. O primeiro episódio vamos falar sobre 3 mães do Velho Testamento, suas lições e aprendizados, como podemos aplicar isso na nossa vida. No segundo episódio vamos falar sobre 3 mães do Novo Testamento, suas lições e aprendizados e como podemos aplicar isso na nossa vida. E o terceiro episódio é 3 mães do Livro de Mórmon. Vamos falar sobre cada uma dessas 3 mães e vamos aprender lições e como aplicar isso na nossa vida. Então vai ser uma série bem especial aí para ouvir nessa semana do Dia das Mães. Convido você a ouvir essa série, vai ser muito bom. E também compartilhar aí com seus amigos, vizinhos, conhecidos. Vai ser muito bom saber que mais pessoas estão ouvindo aqui o canal O Caminho do Discipulado. Enfim, vamos iniciar então o episódio de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que você esteja bem aonde você estiver e como você estiver. Se o dia não estiver tão bom para você, que se torne melhor após passarmos esses minutos juntos aqui, ouvindo mais um episódio do Livro de Mórmon comentado. Vamos iniciar agora primeiro os nossos quadros, Curiosidade e depois História de Fé. E logo após, então, vamos fazer a leitura de 1º Nefe 13, do versículo, deixa eu pegar aqui o versículo que eu tô, versículo 34 ao 42, daí faço a leitura e depois a leitura, então, os comentários. E por fim, lá no final, uma sessão de pergunta e resposta, que vamos trazer uma pergunta e uma resposta para você também ouvir e participar conosco, tá bom? Vamos lá então, muito obrigado, vamos dar início ao episódio de hoje. Curiosidade. Você sabia que quando traduziu o Livro de Mórmon, Joseph Smith tinha o equivalente à 3ª série e que o Livro de Mórmon completo foi traduzido em 65 dias? História de Fé. Essa história foi contada pelo elder Jeremy Judge, dos 70, na Conferência Geral de outubro de 2020. Ele falou: há 2 anos, meu irmão mais novo, Chad, passou para o outro lado do véu. Sua morte deixou um vazio no coração de minha cunhada Stephanie e de seus 2 filhos pequenos, Braden e Bella, e do restante da família. Encontramos consolo nas palavras do elder Neil L. Anderson, ditas na Conferência Geral uma semana antes da morte de Chad. Ele falou: na fornalha das provações terrenas, prossigam pacientemente. O poder de cura do Salvador trará luz, compreensão, paz e esperança. Temos fé em Jesus Cristo. Sabemos que vamos nos reunir com Chad, mas sua ausência física dói. Muitos de nós já perdemos entes queridos. É difícil ser paciente e esperar pelo momento em que voltaremos a nos reunir com eles. No ano seguinte à morte de Chad, sentimos como se uma nuvem negra pairasse sobre nós. Buscamos refúgio no estudo das Escrituras, na oração mais fervorosa e na maior frequência ao templo. As palavras deste hino resumem o que sentimos naquela época, o hino 26, e diz:
O mundo desperta em nova aurora, já foge da noite o triste negror. Nossa família decidiu que 2020 seria um ano de renovação. No final de novembro de 2019, enquanto estudávamos o livro de Tiago com o Vem e Segue-me do Novo Testamento, um tema chamou nossa atenção. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2, lemos: Meus irmãos, tende grande regozijo, quando cairdes em muitas aflições. Em nosso desejo de começar o novo ano e a nova década com alegria, decidimos que em 2020 teríamos grande regozijo. Essa escritura nos marcou tanto que no Natal passado presenteamos nossos irmãos com camisetas que diziam em negrito: Tende grande regozijo. O ano de 2020 tinha tudo para ser um ano de alegria e regozijo, mas aqui estamos. Em vez disso, 2020 trouxe a pandemia mundial da Covid, a agitação civil, mais desastres naturais e desafios econômicos. Talvez nosso Pai Celestial esteja nos dando tempo para refletir e ponderar sobre o que entendemos a respeito da paciência e sobre nossa decisão consciente de escolher a alegria. Primeiro Nefe, capítulo 13, versículo 34 a 42. E aconteceu que o anjo do Senhor falou, dizendo: Eis que diz o Cordeiro de Deus, depois de visitar os remanescentes da casa de Israel, e esses remanescentes de quem falo são a semente de teu pai, portanto, depois de visitá-los com julgamento e feri-los pela mão dos gentios, e depois que os gentios tropeçarem muito por causa das partes claras e preciosas do Evangelho do Cordeiro, as quais foram retidas por aquela igreja abominável que é a mãe das meretrizes, diz o Cordeiro, serei misericordioso para com os gentios naquele dia, tanto que lhes trarei pelo meu próprio poder muito do meu Evangelho, que será claro e precioso, diz o Cordeiro. Pois eis que diz o Cordeiro, eu me manifestarei à tua semente, de modo que ela escreverá muitas coisas que lhes ensinarei, as quais serão claras e preciosas, e depois que tua semente for destruída e degenerar, caindo na incredulidade, assim como a semente de teus irmãos, eis que estas coisas serão escondidas, para serem reveladas aos gentios pelo dom e poder do Cordeiro. E nelas será escrito o meu Evangelho, diz o Cordeiro, minha rocha e minha salvação. E abençoados os que procurarem estabelecer minha Sião naquele dia, pois terão o dom e o poder do Espírito Santo. E se perseverarem até o fim, serão levantados no último dia, e serão salvos no reino do Cordeiro. E aqueles que proclamarem a paz, sim, novas de grande alegria, quão belos serão sobre os montes. E aconteceu que vi os remanescentes da semente de meus irmãos e também o livro do Cordeiro de Deus, que procedera da boca do judeu e que veio dos gentios para os remanescentes da semente de meus irmãos. E depois de haver chegado a eles, vi outros livros surgirem pelo poder do Cordeiro, trazidos a eles pelos gentios, para convencer os gentios e os remanescentes da semente de meus irmãos, e também os judeus que estavam dispersos por toda a terra, de que os registros dos profetas e dos 12 apóstolos do Cordeiro são verdadeiros. E falou-me o anjo dizendo: Estes últimos registros que viste entre os gentios confirmarão a verdade dos primeiros, que são dos 12 apóstolos do Cordeiro, e divulgarão as coisas claras e preciosas que deles foram suprimidas, e mostrarão a todas as tribos, línguas e povos que o Cordeiro de Deus é o Filho do Pai eterno e o Salvador do mundo, e que todos os homens devem vir a ele, pois do contrário não poderão ser salvos. E devem vir de acordo com as palavras proferidas pela boca do Cordeiro, e as palavras do Cordeiro tornar-se-ão conhecidas nos registros de tua semente, assim como nos registros dos 12 apóstolos do Cordeiro. Portanto, ambos serão reunidos num só, porque há um Deus e um pastor sobre toda a terra. E chegará o tempo em que ele se manifestará a todas as nações, tanto aos judeus como aos gentios. E depois de haver se manifestado aos judeus e também aos gentios, ele manifestar-se aos gentios e também aos judeus. E os últimos serão os primeiros,
e os primeiros serão os últimos. A primeira lição que eu gostaria de tirar desse bloco que acabamos de ler está no versículo 37, 1 Nef, capítulo 13, 37, diz assim: E abençoados os que procurarem estabelecer minha Sião naquele dia, pois terão o dom e o poder do Espírito Santo. Então aqui é uma promessa maravilhosa de receber o dom e o poder do Espírito Santo. Todos aqueles que procurarem estabelecer a minha Sião ou a Sião do Senhor. Então, é algo muito interessante, né? É algo muito precioso que o Senhor está prometendo a cada um de nós, né? Que é conceder o dom e o poder do Espírito Santo a cada um de nós. É uma porção maior que recebemos por meio do nosso chamado, né, de cumprir nossos chamados e nossas designações. Mas quem vai receber essa porção maior do dom e o poder do Espírito Santo? Aqueles que procurarem estabelecer Sião. Então, o nosso enfoque deve ser estabelecer a Sião do Senhor, e estabelecer pelo motivo certo. Nós devemos procurar estabelecer o reino de Deus por Ele, e não para receber a glória ou as honras dos homens. Tem uma escritura que eu gosto muito e ela serve muito como eu gosto de ver ela bem seguidamente, porque nós temos uma tendência natural de gostar e procurar a glória do mundo ou a glória dos homens, inclusive fazendo as coisas de Deus. Nós temos uma tendência de muitas vezes fazer as coisas certas e as coisas do Senhor lá no fundinho, para ser reconhecido, para ser citado, para ser observado, para receber algum tipo de honra ou glória dos homens. E não adianta dizer que não. Cada um de nós tem isso dentro de nós, faz parte do nosso homem natural. Ter essa tendência de gostar. A gente gosta de uma curtida, a gente gosta de comentários, a gente gosta de ser reconhecido, de ser citado. Nós gostamos disso, não dá para dizer que não. É bom, é legal mesmo. Mas o problema é quando nós procuramos estabelecer Sião, fazer as coisas do Senhor, para ter esse objetivo e não para estabelecer Sião. Eu faço as coisas boas, faço as coisas certas, eu cumpro as metas, eu cumpro as designações, eu faço os programas, os planos, tudo que tem que ser feito eu faço, mas lá no fundo, o pano de fundo de tudo que eu estou fazendo é de alguma forma receber algum reconhecimento, e não por Sião, e não pelo Senhor. Então, lá em 2 Nef 26, 29, tem uma escritura que serve como um antídoto, né, para nos ajudar a perceber isso. Diz assim, ó: E ele ordena que não haja artimanhas sacerdotais, pois eis que a artimanha sacerdotal é o homem pregar e estabelecer-se como uma luz para o mundo, a fim de obter lucros e louvor do mundo. Não procura, porém, o bem-estar de Sião. Então, essa escritura ela serve como uma autoavaliação. As coisas que eu tenho feito, elas têm sido feitas para estabelecer Sião, e para levar o bem-estar de Sião, para proporcionar o bem-estar de Sião, melhorar Sião, estabelecer Sião nessa terra, ou é para que eu me torne uma luz para o mundo, ou é para que eu obtenha lucros, ou é para que eu obtenha um louvor do mundo. Então, nós devemos sempre estar olhando essa escritura volta e meia, talvez deixar ela num lugar visível, no espelho, em casa, em algum lugar, sabe? E sempre fazer essa autoavaliação. É algo muito pessoal, né? Não tem como estabelecer uma regra. Se uma pessoa faz isso, ela está buscando o louvor do mundo. Se ela faz aquilo, ela não está, sabe? Mas é algo que cada um de nós, não cabe a nós julgar os outros, né? Mas a cada um de nós, sim, devemos fazer essa autoavaliação, essa análise. As coisas que eu tenho feito hoje por Sião, na igreja, pelo Senhor, para o Senhor, eu tenho feito para obter lucros e louvor do mundo? Ou realmente é pelo bem-estar de Sião?
E não devemos nem perder tempo julgando os outros. Eu acho que o que o fulano está fazendo é para obter lucro, é para obter a louvor do mundo. Mas se cada um de nós cuidar de nós, já é uma grande vitória. Eu me conheço melhor do que ninguém, apesar de não me conhecer completamente. Você se conhece melhor do que ninguém. Então nós sabemos sim quando nós estamos agindo com uma segunda intenção ou estamos agindo com a intenção de fazer pelo Senhor e para o Senhor. Então essa é uma lição que fica para mim aqui do versículo 37, que é Vou ler de novo. E abençoados os que procurarem estabelecer a minha Sião naquele dia, pois terão o dom e o poder do Espírito Santo. Então devemos fazer as coisas para procurar estabelecer Sião. Esse deve ser o nosso foco. Estabelecer Sião pelo Senhor e para o Senhor. Sempre lembrando que nós não somos a luz. Nós somos a janela. Somos a janela por onde passa a luz. Nós somos a lâmpada por onde a luz brilha, mas a luz real, a luz verdadeira é Cristo, e essa luz vem somente de Cristo. Nós não temos a capacidade de ter a nossa própria luz. A luz que há em nós, se há luz em nós, essa luz vem de Cristo, e é por causa de Cristo, mas não pelos nossos merecimentos, nossos méritos, nossas honras. Eu não tenho poder nenhum, você, de gerar sua própria luz. Se há luz em nós, essa luz vem de Cristo. Então somos a janela, devemos ser a janela, por meio da qual a luz entra e ilumina a todos que estiverem ao seu alcance, por meio do qual a luz entra e ilumina a tudo que está ali dentro. Somos a janela, não somos a luz. Somos a janela e a luz que passa pela janela é Cristo, nosso Salvador. A segunda lição desse bloco de escrituras que eu gostaria de tirar também está no versículo 37, tá? É no mesmo versículo. Então eu vou ler e para nós poder tirar a lição desse versículo, outra lição, né? Além da primeira que eu já comentei, agora uma segunda lição. Diz assim: E abençoados os que procurarem estabelecer a minha Sião naquele dia, pois eis que terão o dom e o poder do Espírito Santo. Falamos sobre isso no bloco anterior. E se perseverarem até o fim, serão levantados no último dia, serão salvos no reino eterno do Cordeiro. E aqueles que proclamarem a paz, sim, novas de grande alegria, quão belos serão sobre os montes. Então, o ponto que eu gostaria de frisar aqui é que ele promete que se fizermos por Sião, teremos o dom e o poder do Espírito. Mas isso por si só não nos garante a salvação. O fato de hoje, por meio das minhas escolhas, eu servir no meu chamado, fazer por Sião, e eu, graças à misericórdia do Senhor, receber o dom e o poder do Espírito Santo, isso por si só não garante a minha salvação, não garante que eu vou perseverar. O que vai manter, que vai realmente fazer toda a diferença é se eu perseverar até o fim. E eu gostaria de frisar isso, perseverar até o fim. Não é perseverar até a metade, não é perseverar por algum tempo e depois desistir. Precisa realmente perseverar até o fim. Precisa ser uma perseverança até o fim. Então é isso que devemos ter em conta, que devemos perseverar até o fim. E quando é esse fim? É o fim quando o Senhor diz o fim, não é nós que dizemos o fim. Já vi muitas pessoas comentarem quando chegam em certa idade, dizer assim: eu agora com meus 60, 65 anos já servi um monte na igreja, já fiz muita coisa pela igreja, agora eu vou deixar os mais novos trabalhar, agora é a vez deles. Como se tivesse o fato de ter servido muito tempo ou por ter já uma idade ali de 60, 70 anos, fosse o comprovante, né? Fosse a habilitação para não servir mais, para não necessitar mais. Nós temos o presidente Nelson, 94 anos, que exemplo.
uma idade tão avançada e que serve fielmente. Todos os dias esse homem está servindo na igreja, todos os dias ele está fazendo algo pelo reino do Senhor, todos os dias. E podemos dizer, mas ele é profeta, eu não sou profeta. Mas ele tem um convênio, e nós também temos um convênio, né, de perseverar até o fim. Então, perseverar até o fim dele, e esse fim quem diz é o Senhor. O dia que nós tivermos nosso último fôlego, o último respiro nessa terra, aí talvez seja o fim nosso aqui, nesse momento, nesse período, nesse estágio. Mas quem vai delimitar isso é o Senhor, e não é nós que dizemos assim, agora chega, agora eu vou descansar, agora eu vou cuidar da minha vida, agora eu vou cuidar das minhas coisas. E as coisas do Senhor eu já servi, já fiz muito. Acho bem complicado, né, achar que nós já fizemos muito. Mesmo que seja uma pessoa que serviu muitos anos, muito chamado, fielmente na igreja, fez tantas coisas boas, mas não acredito que nenhum de nós esteja em condição de dizer que já fez muito ou que fez tudo. Precisamos perseverar até o fim. E esse fim é até o fim mesmo. Satanás, ele persevera até o fim. Ele vai perseverar até o final, até o fim. Enquanto ele puder ter chance de tentar nos destruir, ele vai fazer tudo. Para ele o tempo não faz diferença. Se para ele demorar um dia para nos derrubar, ou 10 anos, ou 50 anos para nos derrubar, para ele não fará diferença. Ele vai perseverar até o fim. Enquanto ele tiver possibilidade de nos incomodar, de nos derrubar, ele vai perseverar. Então nós não podemos, nenhuma hipótese, nenhum momento, achar que chegamos ao nosso fim. Pronto, já cheguei ao final, já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Devemos perseverar até o fim. E o fim, quem determina é o Senhor. É Ele que dá e diz quando é o fim para cada um de nós. Não é nós que, na nossa sabedoria limitada, na nossa visão míope da vida, podemos simplesmente dizer com toda a nossa autoridade terrena e mortal: agora deu, para mim deu, já fiz tudo que eu podia, já servi bastante na igreja, agora eu vou deixar para os mais novos. Isso não é um pensamento bom. Nós temos o exemplo do presidente Nelson, o coro dos 12 apóstolos são homens com idade avançada, homens que têm suas doenças, seus cansaços, têm suas dificuldades, homens que talvez gostariam de ficar mais tempo com os netos, em casa, com a esposa, curtindo a vida, seus últimos anos nessa terra, mas que não, estão lá servindo ao Senhor fielmente, reunião após reunião, conferência após conferência, sempre dispostos, viagem após viagem, a servir a Deus com todo o seu coração, poder, mente e força. Então esse é o padrão para nós, que nós possamos perseverar até o fim. Porque aqui no versículo 37 fala, e se perseverarem até o fim, tem esse se, e se. E se perseverarem até o fim, serão levantados no último dia, serão salvos no reino de Deus, no reino eterno do Cordeiro. Então nós vamos ser salvos, nós vamos ser levantados em glória se, tem um se antes, se perseverarmos até o fim. O último comentário, a última lição que eu gostaria de tirar desse bloco de escrituras de hoje está no versículo 41 e 42. Não, perdão, 40 e 41. Primeiro na F13, 40 e 41. Vou começar no 40, que diz assim: E falou meu anjo dizendo, esses últimos registros que viste entre os gentios confirmarão a verdade dos primeiros, que são dos 12 apóstolos do Cordeiro, e divulgarão as coisas claras e preciosas que deles foram suprimidas, e mostrarão a todas as tribos, línguas e povos que o Cordeiro de Deus é o Filho do Pai eterno e o Salvador do mundo, e que todos os homens devem vir a ele, pois o contrário
não poderão ser salvos. Então aqui no versículo 40 fala sobre Cristo, que Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Filho do Deus eterno, do Pai eterno, e que todos os homens devem vir a Ele. Então esse é um ensinamento importante. Todos os homens, eu, você e todas as mulheres, todos devemos vir a Cristo. Toda pessoa precisa vir a Cristo. E o versículo 41 então nos dá qual é o caminho, como podemos vir a Cristo. No versículo 40 fala que todos devem vir a Cristo. O versículo 41 complementa dizendo como que nós vamos vir a Cristo. Diz assim, no 41, e devem vir de acordo com as palavras proferidas pela boca do Cordeiro. E as palavras do Cordeiro tornar-se-ão conhecidas nos registros de tua semente, assim como nos registros dos 12 apóstolos do Cordeiro. Portanto, ambos serão reunidos num só, porque há um Deus e um pastor sobre toda a terra. Então, como que nós podemos vir a Cristo? Duas coisas, duas formas, duas maneiras. Versículo 41. De acordo com as palavras proferidas pelo Cordeiro. Então, nós podemos vir a Cristo de acordo com as palavras ditas por Cristo. Que palavras Cristo falou? Nós conhecemos as palavras de Cristo? Nós aprendemos as palavras de Cristo com alegria? Nós damos atenção às palavras de Cristo? E o segundo fala aqui, nos registros de tua semente, ou seja, nas Escrituras. Então, nós vimos a Cristo de acordo com suas palavras, seguindo as suas palavras, seguindo os seus conselhos, e as palavras de Cristo, esse termo pode ter mais de um significado. Por exemplo, as palavras de Cristo podem ser as palavras que ele falou em Doutrina e Convênios, Livro de Mórmon, Novo Testamento ou no Velho Testamento, como Jeová. As palavras de Cristo também têm o significado daquilo que Cristo já nos falou pessoalmente, através do Espírito. Que coisas Cristo já me disse, que eu já recebi por meio do Espírito e que foram suas palavras. É por meio dessas palavras que eu posso vir a Cristo. E o segundo, então, é por meio dos registros, ou seja, das Escrituras. Nós precisamos nos apegar às Escrituras para vir a Cristo. Uma pessoa não pode vir a Cristo completamente sem ter acesso às Escrituras, sem poder usar as Escrituras, seja ouvindo ou lendo as Escrituras. E o principal é aplicando essas Escrituras na sua vida. Então, por meio das palavras de Cristo é que nós vimos a Cristo. É por meio das Escrituras que nós vimos a Cristo. Então, para que eu e você possamos nos aproximar mais de Jesus Cristo, as Escrituras precisam fazer parte da nossa rotina. O estudo e a ponderação das Escrituras precisa fazer parte da nossa rotina diária se nós queremos ter contato diário com Jesus Cristo, se nós queremos vir a Cristo. Não adianta, nós não vimos a Cristo por meio das palavras, nós não vimos a Cristo por meio apenas dos pensamentos, nós vimos a Cristo por meio das Escrituras. As Escrituras têm um grande poder. As Escrituras nos aproximam de Cristo. As Escrituras, elas influenciam o nosso comportamento, a maneira como nós nos portamos. As Escrituras nos dão força espiritual para resistir aos pecados. As Escrituras até melhoram as nossas orações. Uma pessoa, ela pode fazer oração todos os dias e não estudar as Escrituras. Mas uma pessoa não pode estudar as Escrituras sem fazer oração. Por que isso? Porque quando você estuda as Escrituras, você se conecta com Deus. E fazer a oração deixa de ser um compromisso, um checklist, uma lista de verificação e passa a ser um desejo da sua alma. Você anseia por orar e conversar com o Senhor, porque você está estudando as Escrituras. Então, essa lição é importante. Uma pessoa pode fazer oração todos os dias e não estudar as Escrituras. Mas uma pessoa não vai conseguir por muito tempo estudar as Escrituras sem fazer oração.
Quando você estuda as Escrituras, todas as outras áreas são influenciadas na sua vida. Uma pessoa que estuda as Escrituras, ela não consegue ficar sem servir da melhor maneira que ela pode no seu chamado. Uma pessoa que estuda as Escrituras, ela sente necessidade de domingo estar na igreja, participar do sacramento. Uma pessoa que estuda as Escrituras, ela sente o desejo de ir ao templo, receber convênios e guardar esses convênios feitos com Deus. Então, o estudo das Escrituras tem uma grande influência, um grande poder. É o poder da palavra. Não é em vão que um dos nomes que Cristo é chamado lá em João, no Novo Testamento, é como a palavra de Deus. Então, eu sei que o estudo das Escrituras ele é muito, muito importante e que ele influencia todas as outras áreas da nossa vida pessoal e familiar. Então, se você está perdido, sentindo distante de Deus, sentindo afastado, com pouca força para retornar ao caminho que você sabe que deve retornar, comece estudando as Escrituras de maneira intencional, de maneira proposital. Reserve um tempo todos os dias para estudar as Escrituras. E eu sei que essas coisas que são difíceis para você, elas vão começar a se tornar mais fáceis, ou você vai receber mais capacidade para poder passar por elas de uma maneira melhor. Então, essa é uma lição bem importante aqui de 1 Nef 13, capítulo 41. 1 Nef capítulo 13, versículo 40 e 41. Né? Como podemos vir a Cristo? É por meio da palavra de Cristo, por meio das Escrituras, que nós vimos a Cristo. Perguntas e resposta. A pergunta de hoje é: como posso saber a diferença entre inspiração e meus próprios pensamentos? Então agora vamos ver aqui a resposta para essa pergunta. Então começa citando um exemplo. A cena é bastante familiar. Você se ajoelha em frente à cama, expõe toda a sua alma ao Pai Celestial, encerra sua oração e então espera uma resposta. Os pensamentos povoam sua mente. Será que são inspiração ou apenas suas próprias ideias? Não há uma resposta simples para essa pergunta, pois estamos falando sobre comunicação espiritual. Se aprender a receber e compreender corretamente a revelação fosse fácil, a vida mortal não seria afinal um teste. Desenvolver nossa habilidade de receber revelação é como aprender a tocar um instrumento musical. É uma habilidade que precisamos praticar diligentemente. Felizmente, os profetas e apóstolos nos deram algumas diretrizes que nos ajudam. Por exemplo, o profeta Joseph Smith ensinou: uma pessoa poderá beneficiar-se percebendo os primeiros sinais do espírito de revelação. Por exemplo, quando sentis que a inteligência pura flui para vós, podereis repentinamente ser despertados por uma corrente de ideias, de modo que, observando-as, vereis que se cumprem no mesmo dia ou pouco depois. Isso é, as coisas que o Espírito de Deus revelou à vossa mente acontecerão, e assim, por conhecer e aceitar o Espírito de Deus, podereis crescer no princípio da revelação, até que chegueis a ser perfeitos em Cristo. Então, essa é algumas respostas aqui, né, sobre como nós podemos reconhecer quando é uma revelação e quando é um pensamento nosso. Aí tem uma jovem que falou o seguinte, ela disse assim: cada pessoa pode ter uma maneira individual de discernir as manifestações espirituais. Temos que ser sensíveis para descobrir como o Espírito fala a cada um de nós. Se oramos, estudamos o Evangelho, se temos paciência e humildade, tentando a cada dia ser puros de coração, certamente sentiremos o Espírito. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Foi muito bom esse tempo que podemos passar juntos hoje. Convido você a ouvir os outros episódios aqui no canal, no YouTube, no Spotify. Convido você a seguir o Caminho do Discipulado no Instagram, no Facebook, no Telegram.
e a participar. Nós vamos ter uma série especial essa semana, semana Dia das Mães. Vamos ter uma série muito especial que é Mães das Escrituras. Vamos falar sobre 3 mães. Nós escolhemos 3 mães do Velho Testamento, vamos falar sobre elas no primeiro episódio. O segundo episódio escolhemos 3 mães do Novo Testamento, vamos falar sobre elas. E o terceiro episódio escolhemos 3 mães do Livro de Mórmon e vamos falar sobre essas 3 mães. Então vai ser muito, muito legal. Convido você a acompanhar essa série, ela vai estar disponível no Spotify, no YouTube, para você participar, compartilhar, ouvir ela durante essa semana. Vai ser muito, muito especial. Na semana do Dia das Mães temos essa série aí, Mães das Escrituras, tá bom? Muito obrigado por você ter acompanhado mais um episódio, foi muito bom estar com você, um abraço e até mais.